que é ser um discípulo? Oi, pessoal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o significado desta palavra. Você sabe o que é ser um discípulo? Pois é. Jesus, ele falou muitas e muitas vezes sobre os discípulos e com os discípulos e ensinava aos discípulos. E aqui eu não falo apenas daqueles 12 célebres que depois foram enviados como apóstolos, mas eu falo de todos aqueles que ouviram em algum momento os ensinamentos de Jesus e saíram praticando. A Bíblia fala que em algum momento Jesus tinha 72 discípulos. Em outro momento fala quando do momento depois da ressurreição de Jesus, ele chegou a se, digamos assim, materializar, se corporificar outra vez e acompanhou 2 discípulos no caminho a uma cidade, a um local chamado Emaús. Andavam pelo caminho e falavam sobre o que tinha acontecido em Jerusalém e Jesus lhes falava sobre as Escrituras e como o Cristo estava representado e anunciado nas Escrituras de então. Não eram esses 2 daqueles 12 que haviam sido depois tão celebremente conhecidos. Então Jesus tinha muitos e muitos discípulos. Jesus falava e alegava algumas questões muito claras com relação ao discipulado. Ele dizia: se vocês desejam ser meus discípulos, vocês têm que permanecer na minha palavra. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Assim vocês serão meus discípulos. Jesus dizia que os discípulos seriam conhecidos por amarem-se uns aos outros, aos olhos de todos. O que diferenciaria os discípulos era o amor que eles tinham entre eles. Jesus dizia que os discípulos eles seriam aqueles que acolhessem o seu ensinamento e o praticassem. Depois nós vemos que os discípulos foram chamados de cristãos apenas quando a igreja já estava instituída, e a primeira vez que assim foram chamados foi numa cidade chamada Antioquia. E Jesus falava ainda sobre o discipulado, dizendo que todo discípulo bem preparado é como seu mestre. E aí várias e várias citações nós podemos encontrar nas Escrituras sobre o discípulo. Mas a pergunta que eu quero fazer para a gente hoje, para a gente pensar um pouquinho a respeito é o que significa para a gente, nos dias de hoje, ser um discípulo. Primeiro, o discípulo é aquele que é discipulado. O discípulo é aquele que é ensinado por um mestre. O discípulo é aquele que segue alguém ou segue alguma filosofia ou alguma doutrina, ou alguma utopia, ou que segue alguma corrente de pensamento. A gente pode ser um seguidor, por exemplo, de filósofos gregos. A gente pode ser um seguidor, por exemplo, de Confúcio, que foi um filósofo chinês. A gente pode ser seguidor de Kant, de Goethe, de algum desses nobres e profundos filósofos contemporâneos da modernidade. Bom, a gente pode ser seguidor, por exemplo, ou pode ser discípulo do budismo, falando de religiões, ou pode ser discípulo do hinduísmo, ou a gente pode ser também discípulo da nova era. Há várias possibilidades de sermos discípulos de alguém ou de alguma coisa. A gente pode ser inclusive discípulo de algum coach desses aí que fazem grandes shows apresentando verdades, entre aspas,
que muitas vezes nem eles seguiram, nem seguem, nem seguirão, mas que vendem a bom preço e arrastam atrás de si vários e vários seguidores. Portanto, se você é daqueles que acessa no YouTube constantemente vídeos de algum desses coaches famosos, saiba que você está se tornando um discípulo deste coach, está se tornando um seguidor desse coach. Então, discípulo é aquele que se permite ser ensinado por alguém. Agora vamos para o nosso lado aqui, falar especificamente de quem é discípulo de Jesus. Jesus, ele, quando enviou seus apóstolos para anunciarem o evangelho, ele jamais pediu que eles fossem discípulos, que eles fizessem discípulos para eles mesmos, para os apóstolos. Ele sempre dizia: ide, vão e façam discípulos para mim, para Jesus. Por isso foram chamados depois de cristãos, porque eram discípulos de Cristo. Não foram chamados de Paulões, porque eram discípulos de Paulo, nem de Pedrões, porque eram discípulos de Pedro, nem de Joões, porque eram discípulos de João, mas sim cristãos, porque tudo aquilo que os apóstolos, tudo aquilo que os discípulos que eram feitos depois ensinavam a novos discípulos que se convertiam àquela forma de espiritualidade cristã, tudo o que eles ensinavam era fundamentado na doutrina de Jesus, na doutrina de Cristo. Por isso, eram discípulos de Cristo. E o que significa isso para nós hoje, sermos discípulos de Cristo? Essa é a pergunta. O que significa para você, que está aqui me dando a alegria de assistir a esse vídeo e compartilhar um pouco destes pensamentos? O que é para você ser discípulo de Cristo? A gente pode pensar assim: se Jesus disse que todo discípulo bem preparado é como seu mestre, é tranquilo a gente pensar que ser um discípulo de Cristo é a gente se preparar para ser como Jesus. E isto é também ensinado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele diz que todos devem ser formados para chegarem à estatura de Cristo, à estatura espiritual de Jesus. Então, para nós sermos discípulos de Cristo, e para nós sermos necessariamente chamados, ou verdadeiramente chamados de cristãos, não é uma questão de a gente pertencer a alguma igreja, denominação, ou frequentar com assiduidade religiosa os encontros, as missas, os cultos, ou como que a gente chame os encontros nestes locais, na igreja. Não é vinculado a isso, esse não é o ponto, não é batermos ponto em algum local, mas é, antes de tudo, buscarmos viver conforme o que Jesus tem ensinado, conforme aquilo que está nos evangelhos, conforme aquilo que nos é ensinado nos Atos dos Apóstolos, conforme aquilo que nos é ensinado na doutrina dos apóstolos, nas cartas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que João escreveu. Sermos discípulos de Jesus é buscarmos todos os dias aplicarmos na nossa vida aquilo que temos aprendido. E é claro que a gente vai tropeçar, e é claro que a gente vai errar, e é claro que a gente vai ter que pedir perdão a Deus e ao próximo por ter falhado, mas o que importa é a perseverança, é seguirmos, é insistirmos em praticarmos aquilo que temos aprendido. Isso nos dá a condição de sermos discípulos, isso nos dá a condição de sermos praticantes, e isso nos dá a condição de sabermos que nós nunca estamos prontos. Nós somos seres em construção, nós somos seres em disciplina, nós somos seres em ensinamento constante.
Então, podemos dizer que uma das principais características de sermos um discípulo de Cristo, além de colocarmos em prática, paulatinamente, aos pouquinhos, aquilo que a gente vai aprendendo, é a gente poder abrir o coração para ser ensinado por Deus, pelo Espírito, por aquilo que o Espírito nos revela em cima da sua palavra. É isso. E aí a gente pode seguir falando horas e horas sobre o significado de ser um discípulo. Mas a pergunta que eu quero fazer a mim mesmo, e faço a você também para que a gente responda a si mesmo, é: eu tenho sido um bom discípulo? Que Deus nos abençoe a todos.